Fala galera, tudo bem? Professor Fabiano Azevedo aqui falando, e na aula de hoje vamos abordar aqui uma série de questões cujo objetivo é revisar toda a Física 1, tá bom? E a primeira questão já está aqui disponível pra gente, vem pra cá, ó. Ela é uma questãozinha da EAR 2024 agora. Vamos fazer a leitura dessa questão e já arrebentar o tema dela, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Vem comigo fazer esse resgate de conteúdo. Olha o que ele fala, ó. Um veículo está se deslocando em uma pista retilínea com velocidade constante, cujo módulo é igual a 10 km por hora. Eu sei que eu preciso transformar isso dividindo por 3,6 e a gente acha 30 metros por segundo, já deixa isso aqui guardadinho. Após passar por uma placa num ponto X da estrada, ele continua com essa velocidade por mais 10 minutinhos. Multiplicando por 60 aquele valor ali, a gente já transforma para segundos, ok? Após esse tempo, ele aciona os freios, produzindo uma desaceleração. Então, se o movimento era progressivo, essa desaceleração aqui que ele está me informando é negativa, tá bom? Até o veículo parar completamente no ponto Y. Então, ele andou de X até Y. Perfeito. A pergunta é, quanto tempo em segundos um ciclista conseguiria percorrer a distância, tá vendo? De X até Y, andando a 36 km por hora. Isso aqui, ó, dividindo por 3,6 é igual a 10 metros por segundo. Bom, para a gente determinar o tempo que o ciclista vai levar para percorrer essa distância com essa velocidade, eu preciso descobrir que distância é essa entre X e Y. Olha, e para isso eu já fiz um esqueminha aqui para a gente entender o desenrolar dessa questão. Olha aqui, ele passa pela posição X a 108 km por hora, que é 30 metros por segundo, e anda aqui durante 10 minutos. 10 minutos corresponde a 600 segundos, ok? É só multiplicar por 60. A partir de um certo ponto, ele desacelera. A desaceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai determinar o quanto ele andou em todo esse percurso, tá? Olha, a primeira parte aqui, ele desenvolve um movimento uniforme. Ele anda os 10 minutos inteirinhos a 30 metros por segundo, melhor dizendo. Então eu posso usar o V igual a delta S sobre delta T, onde a velocidade, deixa eu ver se o tamanho está satisfatório, tá bonitinho. A velocidade dele aqui é de 30, o deslocamento é o que a gente quer e o tempo é de 60. Aí a gente passa para ali multiplicando, o delta S fica exatamente igual a quanto? 6 vezes 3, 18, com 2 zerinhos aqui, 1.800 metros. 1.800 coisa nenhuma, porque o tempo é de 600 segundos, então eu acrescento um zero aqui, olha, vou até voltar aqui para dar o espaço, acrescento um zero aqui, então é 30 vezes 60, o que daria 18 mil metros, agora sim tá certinho, fiz essa correção. E agora a gente vai analisar o movimento uniformemente variado, aquela segunda parte ali. Aí como eu não tenho o intervalo de tempo que ele vai levar para percorrer aquela distância, o que eu penso? Eu vou pensar em Torricelli. E aí eu vejo, ó, a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, tá? O deslocamento é o que eu estou em busca. A velocidade final aqui é zero, e zero ao quadrado é zero. A velocidade inicial é aquela que ele tinha durante o percurso inicial ali, ó, que seria 30, só que ao quadrado, ó, mais 2 vezes a aceleração vale menos 3 e o deslocamento é o que a gente quer, tá bom? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso ainda, vou criar aqui mais uma coluna, aí eu tenho 0 igual a 900 mais, na verdade, menos 6 delta S. Esse 6 delta S passa para o outro lado, 6 delta S, ele fica positivo igual a 900. Então a gente conclui que delta S seria 900 por 6. Se a gente dividir por 2, fica 450 por 3, 150, né? 150 metros. Agora eu posso ir ali para cima e olhar só para o ciclista. A velocidade do ciclista é igual a delta S sobre delta T. E aí eu consigo descobrir o tempo que ele vai percorrer toda essa distância, que é de 18.150 metros, tá vendo?
e com aquela velocidade que é de 10 metros por segundo. Então aqui ficaria 10 metros por segundo, que é o 36 km por hora transformado. O deslocamento é a soma dessa primeira distância com essa segunda distância. Isso vai dar o quê? 18.150, e o tempo é o que a gente quer descobrir. E aí a gente joga o tempo para cima, o 10 para baixo, ou seja, é só cortar aqui o intervalo de tempo em segundos, é de exatamente 1.815 segundos, confirmando para a gente o gabarito letra C. Uma outra questão também da sua listinha EAR 2024 vai também tratar do movimento. Olha, na figura a seguir, o vetor V com módulo igual a quanto? 20 raiz de 3 metros por segundo. Então eu indico esse V, eu entendo na verdade esse V como sendo uma velocidade, representa a velocidade constante desde o lançamento da partícula no ponto A até o anteparo. Então a velocidade nunca vai mudar. No entanto, ela segue essa trajetória. Sabemos que a distância entre o ponto de lançamento e o ponto B é de 120, qual o tempo em segundos gasto entre o lançamento dessa partícula e a batida ou contato com o anteparo? Primeiro eu preciso descobrir qual o tamanho dessa hipotenusa para aplicar, porque essa hipotenusa desse triângulozinho aqui, ó, vai ser exatamente o meu ΔS, tá bom? Então eu percebo que se eu aplicar aqui o cosseno do ângulo, ó, cosseno de 60 é igual a cateto adjacente, que é exatamente esse 120, dividido, cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é o nosso ΔS. E eu sei que o cosseno de 60 vale meio, tá vendo? Então, se a gente multiplicar cruzado, a gente entende o ΔS como sendo igual a 240 metros. E agora, colocando na formulazinha, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, tá vendo? Velocidade vale 20 raiz de 3, igual a quem? ΔS, que é 240, sobre ΔT, que é o que eu quero descobrir. Bom, já corta esse 20, esse 0 com esse 0, e a gente joga o ΔT lá para cima e o 2 raiz de 3 aqui para baixo. Ó. ΔT ficaria 24 sobre 2 raiz de 3. Bom, e aí a gente simplifica um pouquinho, e isso fica 24 por 2 vai dar 12. 12 sobre raiz de 3. A gente multiplica embaixo e em cima pela raiz do denominador, né? E aí ficaria o quê? 12 que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, que vai dar 3. Tá bom? A gente cancela aqui, resultado 4 raiz de 3 segundos, confirmando pra gente letra D. Questão 3 da sua listinha EAR 2021. Olha aqui, ó. Um objeto de dimensões desprezíveis parte do repouso, velocidade inicial igual a 0. Realiza o movimento uniformemente variado, olha, o movimento retilíneo uniformemente variado. E descreve um deslocamento ΔX no intervalo de tempo ΔT1. Perfeito, ou T1. O mesmo objeto, partindo também do repouso, realizando um movimento também uniformemente variado, agora com o dobro da aceleração, completa o mesmo deslocamento ΔX, tá vendo? No intervalo de tempo igual a. Então ele quer comparar. Se eu tenho o dobro da velocidade da aceleração, nas mesmas condições, a mesma distância vai ser percorrida em quanto tempo em relação foi o primeiro movimento. Então eu vou fazer o primeiro aqui, só para a gente ter um parâmetro de comparação. Olha, ΔX é o sorvetão, né? É igual a quem? V0t mais AT quadrado sobre 2. A velocidade inicial é 0 e esse tempo aqui é o tempo T1, tá? Então o primeiro ΔX tem essa expressão, ó, A vezes T1 ao quadrado sobre 2. A segunda situação é aquela onde o objeto vai descrever o mesmo deslocamento, só que com o dobro da aceleração. Então, eu vou fazer assim, ó, e vai partir do repouso. Ó. Então, ΔX é igual a quem? Partir do repouso, só vou pegar essa parte aqui. Então, ficaria 2A, tá vendo? T2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. O 2 e o tempo ao quadrado são das próprias equações. Olha aqui, ó, cortei. Então, o novo ΔX ficaria igual a quem? A T2 ao quadrado.
ok? Eu vou igualar esses dois ΔX, porque ele fala para mim que o deslocamento é igual. Então, olha aqui, ó, ficaria o primeiro ΔX, vou começar com o segundo aqui, ó, AT2 ao quadrado igual a quem? A T1 ao quadrado sobre 2. Cancelo o A, tá vendo? E eu tiro a raiz dos dois lados, ficaria T2 igual a quem? T1 sobre a raiz de 2. Embaixo aqui a raiz se preservou. Aí multiplicando embaixo e em cima pela raiz do de baixo, ficaria o quê? Raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso vai dar T1 raiz de 2, ou raiz de 2 T1, né? Como está na resposta ali, ó. Raiz de 2 vezes T1. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá 2. Então, o tempo 2 tem essa expressão confirmando para a gente letra D como gabarito. Já nessa questão, ele fala de um atleta que pratica salto ornamental, tá vendo? Fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água da piscina. Então me deu aqui a altura. Tá? Se o atleta saltar da plataforma a partir do repouso, velocidade inicial igual a 0, com que velocidade ele chegará à água? Bom, perceba que se a velocidade inicial é igual a 0 e eu quero descobrir com que velocidade ele vai bater aqui, ó, no ponto mais baixo aqui, ó, em relação a esse movimento, me dando a altura de 5 metros, eu posso usar a equação de Torricelli, observando que o que está acelerando esse objeto é a gravidade, tá bom? Então ficaria assim, ó, v quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2a, que é no caso ali g, ΔH, tá bom? Bom, e aí eu entendo a gravidade negativa porque eu tomo como referência o eixo y, ele apontando para cima. Qualquer medida que apontar para cima vai ser positiva e as medidas que apontarão para baixo serão negativas, a gravidade sempre aponta para baixo. Então a velocidade final aqui é o que a gente quer saber. A velocidade inicial é 0, menos 2 vezes 10. E aqui, ó, quem é ΔH? É a altura final menos a altura inicial, percebe? Perceba que inicialmente ele estava lá nos 5 metros e no final ele está aqui no 0. Então, olha, deixa eu botar aqui, 0. Então, 0 menos 5 vai dar menos 5. É a diferença ali, tá? Em outras palavras, tu pode sempre pensar, se desceu 5 metros, essa queda é negativa. Se ele subiu 5 metros, essa subida seria positiva, tá? E assim a gente não erra na equação, o sinal, né? Na equação de Torricelli. Ó, v quadrado igual a quem? 0 não precisa, ó, menos com menos vai dar mais, tá bom? Então vai dar ali mais 2 vezes 10, 20, e 20 vezes 5 vai dar 100. Bom, tirando a raiz, a velocidade é de 10 metros por segundo. Qual o gabarito? Qual o gabarito? Letra A, moçada. Nessa questão, meus queridos, ele vai tratar aqui de dois assuntos muito importantes e, de certa forma, conectados. Ele vai falar do lançamento oblíquo, tá? E também da energia cinética. Olha aqui, uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas, e eu sei que isso aqui é 0,5 quilogramas, ok? É lançada obliquamente de um ponto do solo, segundo um ângulo alfa. E esse ângulo alfa é formado com a horizontal. Aí ele fala ali, ó, a velocidade inicial tem módulo igual a 20, tá? 20 metros por segundo, conforme a figura. Desprezando a resistência do ar, considerando a gravidade local igual a 10, o valor do cosseno de alfa 0,8 e o seno de alfa 0,6, qual é, respectivamente, a altura, tá vendo? Máxima atingida, e a energia cinética no ponto mais alto. Tá? Primeiro eu tenho que lembrar aqui no ponto mais alto, a medida... Primeira coisa, na verdade, é entender que a velocidade no lançamento oblíquo tem que ser decomposta em duas, tá vendo? Essa parte x aqui, ó, a velocidade inicial no x, na verdade, ela é constante. E em todo o percurso a velocidade não muda, inclusive no ponto mais alto. Então já vou deixar até essa bolinha marcada lá, o ponto mais alto. E esse cara aqui é o próprio V0x. Ele não muda. No eixo x, o movimento é uniforme, tá bom? Velocidade é constante. Já no eixo y, olha, se a gente projetar esse cara aqui para o eixo y, a gente tem essa velocidade inicial aqui do eixo y. Ok, mas à medida que o tempo passa, a aceleração durante a gravidade, né, durante a subida dessa bolinha, desse objeto, vai diminuindo o módulo da velocidade Vy, de modo que na altura máxima a velocidade y vale 0.
Então, perguntar a energia cinética na altura máxima, eu tenho que levar em consideração somente a velocidade no eixo x, já que a altura máxima tem como primícia que a velocidade final, ali é zero, do eixo y, tá? E como é que a gente acha cada uma dessas velocidades? Olha, a velocidade inicial em x, como o x fica colado com o ângulo, é o cosseno. É o próprio V0 vezes o cosseno que está ali, 0,8, né? E a gente mata aqui, ficaria 16 metros por segundo. Já a velocidade inicial no eixo y, essa é variável, porque a gravidade vai mudando a cada segundo. Ela vale V0, que é 20, vezes o seno, que é 0,6. A gente cancela aqui, ó. Vai ficar o quê? 20, 2 vezes 6, 12, tá vendo? 12 metros por segundo é a velocidade inicial no eixo y. E aí, para a gente achar a altura máxima, eu vou fazer aqui a minha primeira continha usando o Torricelli, tá bom? Vou fazer aqui, ó, a primeira continha usando o Torricelli, ficaria o quê? A velocidade final em y ao quadrado é igual a quem? A velocidade inicial em y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura, que é exatamente a altura que eu quero descobrir. Esse cara aqui é 0, aqui vai ficar 12 ao quadrado, tá vendo? Menos 2 vezes 10 vezes Hzão lá. E aqui vai ficar 144, né? Vai ficar aqui 0 igual a 144 menos 2 vezes 10 vezes H, tá bom? Deixa eu ver aqui que você não tá... Ficar por cima, não vou ficar não, tá bonitinho aqui. Deixa eu dar só um grauzinho para cá, para eu ganhar um espacinho aqui. Ótimo, esse 2 vezes 10, eu sei que dá 20, tá? Eu tô deixando assim para eu entender uma simplificação de modo mais fácil, igual a 144. Aí eu posso cancelar ali por 2, vai dar 72, né? Então, 10H igual a 72. Cancelei o 2 ali, tá bom? E dividir por 10 é só voltar uma casa, então eu já concluo que H é igual a 7,2 metros, tá? Com isso a gente já elimina ali, ó, a C, só a C na verdade, né? Só a C. Perfeito. E a A também, por quê? Porque para eu não ter energia cinética, que é a segunda pergunta, eu preciso não ter velocidade. É necessário não ter velocidade. Eu sei que na altura máxima somente a parte Y é zero, mas eu tenho ali a parte X, eu tenho velocidade, vale 16. Então vamos pensar em energia agora? Então aqui, deixa eu trocar de cor para ficar uma segunda resolução aqui pra gente, ó. Energia cinética é m v ao quadrado sobre 2. Aqui ficaria 0,5, que é a massa. A velocidade no eixo x é 16, ó, ao quadrado sobre 2. Se a gente quiser evitar continha, né, a gente entende esse meio aqui como sendo multiplicar por meio e dividir por 2, né? Então a energia cinética é igual a quem, ó? Meio, tá vendo? 16 ao quadrado é 16 vezes 16, tá vendo? E um outro meio aqui, que era esse cara aqui. Aí, ó, metade 16 e a outra metade 16, tá vendo? Se multiplicando. Então, penso no 8 vezes 8, que vai dar ali pra gente 64 joules. Joule é unidade de energia. Com isso, a gente confirma o gabarito letra D, galerinha. Já essa questão, meus queridos, vai falar pra gente do movimento circular uniforme, um assunto importante também, tá? E sempre presente. Um móvel realiza um movimento circular uniforme em uma pista cujo raio é igual a 6 metros. Ele percorre entre o tempo 2 segundos e o tempo 5 segundos, ou seja, em 3 segundos, ele percorre uma distância de 108 metros. Aí ele quer saber qual o período. Período é um intervalo de tempo, é um intervalo específico de tempo. É um intervalo de tempo necessário para você completar uma volta inteira. Bom, vamos olhar o conceito de velocidade. A velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, tudo bem? Eu posso igualar isso a quem? Quem seria o ΔS? Numa circunferência, o ΔS é o próprio comprimento da circunferência, 2πr. Entende isso? 2πr é o comprimento da circunferência. E naturalmente, quando o meu ΔS for igual a 2πr, o intervalo de tempo é aquele exatamente necessário para completar uma volta, ou seja, o período. Então eu vou pegar essa igualdade aqui, ó, e vou trabalhar com ela, tá? ΔS, eu vi ali, ó, 108. ΔT é o intervalo de tempo de 2 segundos até 5 segundos, 3. Igual a quem? 2π, e o raio vale 6 sobre o período T, tá bom?
E aí a gente pode ficar agora brincando com essas coisas. Como eu quero período, eu vou isolar esse carinha, tá? Então, período, dá para dividir 108 por 3 aqui. E essa divisão dá exatamente 36, tá? Então aqui ficaria 36 igual a quem? 2π vezes 6 sobre t. E a gente simplifica aqui agora, tá vendo? Então, do lado esquerdo fica 6, porque eu estou dividindo os dois lados por 6. Do lado de cá, 2π sobre o período, porque esse 6 aqui, ó, morreu com o próprio 6, tá? E aí, ó, agora eu subo com o período e desço com esse 6. Então, eu concluo que o período é 2π sobre 6. Se a gente simplificar por 2, ficaria π sobre 3 segundos, confirmando pra gente letra B. E ainda, galerinha, dentro desse contexto de movimento circular uniforme, olha aqui, ó, essa vai ser interessante porque ela vai trazer pra gente um conceito de velocidade angular, não somente a velocidade linear, que é o Vzinho. Olha, um ponto material descreve um movimento circular uniforme cuja velocidade angular, tá vendo? Que é o quanto de ângulo eu percorro naquele intervalo de tempo, corresponde a 10 radianos por segundo. Aí ele quer saber ali, ó, ele fala, após 10 segundos de movimento, quantas voltas esse cara conseguiu executar? Bom, aí a gente vai levar em consideração a definição de velocidade angular. A gente representa por ômega a velocidade angular e a entende como sendo o quê? O delta θ, até o quanto de ângulo eu percorri num certo intervalo de tempo. É importante que no sistema internacional esse ângulo aí seja medido em radiano, como ali está, tá bom? Mas entenda o seguinte, olha só que coisa interessante também. Quando eu vou dar uma volta, o ângulo total é de 2π, tá vendo? Então, além dessa informação, eu posso usar essa seguinte expressão, ó. Para uma varredura total de ângulo, eu vou ter 2π. E o intervalo de tempo para dar uma volta é o período, tá bom? Então, eu posso usar essa aqui. Ou, entendendo que 1 sobre período, ou seja, o inverso do período, é a frequência. Então, já ganho mais uma informação, 2π vezes f, tá? Então, a gente chega a essa equação, que é uma equação muito usada nesse assunto. Então, a gente vai agora, a partir dela, desenvolver o nosso exercício. Olha para cá. 10 é o ômega, 2π na fórmula, mas ele dá aqui, ó, pode usar o π igual a 3, então 2 vezes 3, vezes a frequência, tá vendo ali? Então, a frequência ficaria igual a quem? Ficaria 6, né? Embaixo do 10. Então, a frequência é 10 sextos de Hertz. Se você quiser simplificar, simplifica um pouquinho. 10 sobre 6 é a mesma coisa que 5 sobre 3. Ok, mas vou deixar assim. Porque eu sei que a frequência... Deixa eu mudar a cor ali, para ficar um pouco melhor para você aí vendo. Olha, a frequência nada mais é do que o número de voltas dada num certo intervalo de tempo, tá vendo? Então eu consigo, a partir do número de voltas e do intervalo de tempo, observar a frequência, ou se eu sei a frequência e tenho um intervalo de tempo para um certo exercício, eu consigo determinar quantas voltas ali foram dadas. Então olha aqui, ó, a frequência no nosso caso 10 sextos, igual número de voltas sobre o intervalo de tempo 100, tá vendo? Então aqui a gente vai multiplicar ali, ó, por 100 esse trocinho aí. Então ficaria o quê? 10 vezes 100 vai dar 1000. Então o número de voltas está relacionado com 1000 sobre 6, tá bom? E aí você vai simplificando, simplificando, simplificando. E 1000 sobre 6 dá aproximadamente 166, tá? Então essa aqui dá pra gente o gabarito letra B. B de bola. Já essa questão, ainda tratando de movimento circular uniforme, mas aqui ele vai um pouquinho além. Ele vai falar da transmissão de movimento circular uniforme. Olha para cá. E ele começa aqui com a gente falando o quê? Ó? Duas polias estão acopladas por uma correia que não desliza. Então, a transmissão do movimento vai ser por uma correia. Sabe-se que a polia de raio menor, o raio, né, da menor polia, melhor dizendo, é igual a 20 centímetros. E a frequência dessa polia é de quanto? 3.600 RPM. Então, qual vai ser a frequência da polia maior, cujo raio vale 50 centímetros? Aí, para ilustrar a situação, eu construí essa figura aqui, rapidinho pra gente. E ele fala que a frequência aqui dessa primeira é de 3.600 RPM. E esse raio 1 aqui, ó, é de 20 centímetros.
Aí ele quer saber o seguinte, ó, quanto vale a frequência dessa segunda polia, sabendo que o raio 2 aqui, ó, é de 50 centímetros. Bom, o que a gente tem em comum aqui? O fato de que a correia transmite o mesmo movimento tangencialmente aqui falando para a polia 1 e a polia 2, tá vendo? Então, o tanto de correia que vem aqui em cima para a esquerda é exatamente igual ao tanto de correia que vai aqui embaixo, ó, para a direita, que é exatamente o tanto de correia que desce nessa polia e que por sua vez é o tanto de correia que está subindo aqui. Então a velocidade tangencial é a mesma. Isso dá uma consequência para a gente. Tem uma consequência. É que a frequência 1 vezes o raio 1 é exatamente igual a quem? A frequência 2 com o raio 2. Ou seja, frequência e raio ou frequência e diâmetro são inversamente proporcionais. Enquanto uma dá uma volta grande assim, ó, essa pequenininha já deu várias voltinhas. Então, quanto maior o tamanho, quanto maior o raio, menor é a frequência, a quantidade de giros no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Então, a frequência 1 aqui vai dar o quê? 3.000. A frequência 1 é da menor, né? Então, vai ser 3.600 vezes 20. Do outro lado, o que a gente quer, F2 vezes 50. Cancela aqui, cancela ali, tá? E agora a gente tem que F2 vai ser igual a quem? O dobro disso aqui é 7.200, né? 7.200 dividido por 5, sabe? E dividir por 5, eu sempre dou esse macetinho. É pensar no dobro do valor e volta uma casa. O dobro de 7.200 dá 14.400. Volta uma casa, 1.440. 1.440 RPM é a rotação da segunda, o que confirma o gabarito letra C, moçada. A partir de agora, a gente já entra numa nova parte, ainda na mecânica, física 1. Toda essa aula é sobre a física 1. Só que, até o momento, estávamos analisando, com exceção de uma questãozinha que ele pediu a energia cinética, mas a gente estava analisando o movimento sob o olhar da cinemática. Agora vai entrar a dinâmica em questão, as leis de Newton propriamente dita. Olha para cá. Na figura a seguir tem-se o bloco A, de massa igual a 16 kg, ok? Está sobre uma superfície horizontal, cujo coeficiente de atrito estático é igual a quanto? 0,4. Então o carinha vai ficar paradinho. E ligado por meio de uma corda ideal, tá vendo? Inextensível, de massa desprezível, que passa por uma polia e também ideal. Presa a um cilindro B, perfeito. Esse cilindro tem massa igual a 0,4, ok? Quilogramas. Aí ele fala assim, ó, ele foi preenchido com água, cuja densidade vale 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, para cada ml de água, eu vou ter uma massa correspondente a 1 grama, tá? Qual é o volume de água em litros que deve ser adicionado ao cilindro, tá vendo? B, para que o bloco A alcance a condição de iminência de movimento. Então, olha só, no bloco A, eu tenho aqui o peso para baixo, o peso de A, e eu lembro que peso é massa vezes a gravidade. Puxando ele aqui, ó, para a direita, você tem a tração, que é a mesma do fio ali, tá? Sustentando essa ida, você tem aqui, ó, FAT, força de atrito. Deixa eu ver se não tá fora do nosso quadro. Não tá não, tá bonitinho ali, ó, FAT. E aqui para cima, você tem a normal. Numa superfície horizontal e na condição de equilíbrio, o peso é igual ao normal, tá bom? Já no bloco B, eu tenho aqui o peso total do bloco B, tá? Peso de B. E aqui, ó, a tração, tá bom? Se eu olhar para o bloco A, o equilíbrio no bloco A acontece da seguinte maneira, olha. Eu tenho que olhar o bloco A sob o ponto de vista horizontal e vertical. Do ponto de vista horizontal, eu tenho que falar que tração, que é o que puxa para a direita, está equilibrando a FAT, que é o que puxa para a esquerda. E o peso é igual a normal. Tá bom? Isso aqui é para o bloco A. Do ponto de vista do bloco B, eu só tenho uma condição, é que é a vertical. Tá bom? Então, vou botar aqui, ó, que a tração é igual ao peso. Como as trações são iguais, eu posso juntar essas duas equações, tá vendo? E essas duas condições, melhor dizendo, e falar como a tração para o bloco B é igual ao peso do B, e para o bloco A é igual a FAT, eu posso aqui, ó, escrever que matematicamente o valor da FAT, tá vendo? Que é essa primeira tração, tem que ser igual ao valor do peso, que é a segunda tração. FAT tem que ser igual ao peso de B. Entende isso? Então, quem seria FAT? Mi vezes a normal, lá no A. E quem seria o peso de B? O peso de B é a massa
vezes a gravidade. Só que entenda, o B é um cilindro que tem massa igual a 0,4 mais o tanto de água que eu coloquei ali. Então eu vou colocar aqui uma massa total. Vamos imaginar que, por exemplo, eu ache a massa igual a 10. Opa, se o total é 10 e 0,4 é o próprio cilindro, quanto foi adicionado de água ali? 9,6, entende? A diferença do total que eu achar por esse cara aqui vai ser a minha resposta, tá? Cuidado com isso, por favor. Então, vezes a gravidade. Então, vamos lá. Mi é 0,4, tá ali no exercício. A normal de A é igual ao peso de A. E o peso é esse 16 vezes 10, daria 160, tá bom? Isso tem que ser igual a quem? O que a gente quer, ó, que é a massa total, vezes a gravidade, que é 10, tá? Então, eu posso cortar aqui, ó, com aqui, tá vendo? E 16 vezes 0,4. Eu posso entender como sendo 16 vezes 4 sobre 10, tá bom? Isso vai dar quanto pra gente? Dá exatamente 6,4, tá? Então, entenda a massa total como sendo 6,4 quilogramas. Perfeito. Mas a massa total está relacionada com o quê? Com a massa do cilindro B, né? Mais a massa de água, tá vendo? Então, se esse cilindro vale 0,4, eu sei concluir que de água tem que ser 6 kg de água, tá bom? E se eu tenho 6 kg de água, na verdade, o que ele pediu? O volume, né? Qual é o volume isso? Em litros, tá certo. Para cada 1 litro, eu tenho 1 quilograma. Se para cada 1 ml eu tenho 1 grama, para cada 1 litro eu tenho 1 quilograma. A relação é de 1 para 1. Então, 6 quilogramas equivale a 6 litros. Dá pra gente aqui gabarito letra A e não letra B. Fique atento a isso. Já nessa questão, a gente vai observar ali o plano inclinado. Olha aqui, ó. Uma mola ideal está presa a uma parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa igual a 5 kg é presa à extremidade dessa mola, ela sofre uma distensão de 20 centímetros. Isso aqui corresponde a 0,2 metros, tá? É o nosso X, conforme o desenho. Considerando que o módulo da gravidade seja igual a 10, desprezando qualquer tipo de atrito, o valor da constante elástica é igual a... Bom, primeiro a gente tem que ver que para cá você tem o peso, tá vendo? O peso do bloco. E aí, além do peso, quem eu tenho ali? Deixa eu colocar aqui uma retinha. Eu tenho a normal, que tem que fazer 90 graus com a superfície, tá aqui, ó, essa é a reta normal, tá bom? E aí, para cá, ó, eu tenho a força elástica, que é a mola tentando voltar ao seu tamanho original, tá certo? Então, força elástica, tá aqui. E além disso, o que eu tenho que ver? Que o peso, ele vai ser decomposto, tá vendo aqui? Aqui é normal, não coloquei. O peso vai ser decomposto numa parte aqui que a gente chama de PX, e uma partezinha aqui, ó, que a gente chama de PY. O PY só é importante quando a gente precisa do valor da normal, porque o PY é a própria normal, tá? Em termos de valor numérico. E aí, quando que o PY é importante? Quando você precisar da normal e, portanto, quando você precisar calcular o atrito, que não é o caso. Aí essa mola vai sendo distendida porque o PX vai puxando esse objeto para baixo. Então, eu percebo que o PX é a força que faz tender a descer e o Fel, que é a força elástica, equilibra o PX. Então, olha aqui, ó. Fel é igual ao próprio PX, tá? Se aqui é 30 graus, aqui fica sendo 30, como a gente já viu isso em aula. Logo, eu percebo que PX, ele pode ser desenhado aqui, tá vendo? Então, ele ficaria um cateto oposto ao ângulo, por isso que ele é proporcional ao seno. E a fórmula da força elástica é Kx, lei de Hooke. Então, do lado esquerdo, quem é Fel? K vezes X, K é a constante, a dureza da mola, e X é a deformação. E do lado direito é o PX, que nada mais é do que o próprio peso vezes o seno de θ, tá bom? Seno de θ. Ó, perfeito. E aqui, ó, K é o que eu quero, X vale 0,2, sistema internacional. O peso, se a massa vale 5 kg, o peso vale 50, e o seno de 30 vale meio, tá vendo? Então aqui, ó, K seria igual a quem? 25, que é o resultado dessa divisão aqui, ó, dividido por 0,2. E aí a gente pode multiplicar embaixo e em cima por 10, né? Que daria 250 por 2, ou seja,
K é metade do 250, que é o nosso 125 newtons por metro, confirmando ali a letra C, galerinha. Bom, essa questão já exige da gente uma análise da dinâmica, ou seja, o movimento governado por forças de um movimento circular, tá bom? Então a gente vai ver a aplicação de alguns conceitos do movimento circular e aqui lei de Newton também. Olha para cá, um pêndulo cônico, num pêndulo cônico, melhor dizendo, uma pequena esfera de massa 2 kg está suspensa por um fio de massa desprezível, cujo comprimento é igual a 4 metros, ok? Sabendo que a esfera descreve um movimento circular uniforme de centro C, tá vendo? Então, não há um movimento no eixo vertical, ela só fica no plano horizontal se movimentando, perfeito. Aí, adote a gravidade igual a 10, qual é a perguntinha? Qual é o valor da velocidade angular do ômegazinho? Ok. Bom, primeiro passo, eu vou descobrir aqui quanto vale o raio dessa trajetória. Por que descobrir o raio é importante? Porque eu sei que a força resultante centrípeta tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E quem é a aceleração centrípeta? Ela depende do raio. A gente pode calcular a aceleração centrípeta por duas velocidades. Ó, a aceleração centrípeta pode ser igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou, que é o que a gente vai usar, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, tá vendo? Então, eu vou precisar do valor do raio, esse raio aqui da trajetória, tá bom? Esse cara aqui, ó. Como é que eu faço para determinar esse raio? Observe que eu tenho um ângulo em cima e esse raio é um cateto oposto a esse ângulo. Se ele é um cateto oposto, eu vou usar o seno, tá bom? Ó, seno de 60 graus é igual a quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. E eu sei que o seno de 60 vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2, né? Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 igual a quem? R sobre 4. Passo o 4 para lá, então R ficaria igual a quem? Já vou simplificar, tá? Vai ficar a 4 raiz de 3 sobre 2. O 4 em cima e 2 embaixo vai dar 2, tá? Então aqui o raio é 2 raiz de 3 metros. Então precisei do raio, já tenho esse cara em mãos. Agora eu vou observar aqui as forças que atuam nessa bolinha. Olha aqui, ó. O peso aqui para baixo, tá bom? E a tração ali, ó, seguindo a orientação desse fio. Aqui vai estar a tração. E eu vou decompor essa tração em duas trações. Uma vertical para sustentar o peso, tá vendo? Esse TY aqui, ó. TY. E esse TY vai ficar colado com o ângulo, tá vendo? Ângulos alternos internos, aqui seria 60 graus. Ele tá contrabalanceando o peso, tá bom? Anulando o peso. E o TX seria o que? A força centrípeta, tá vendo? Porque ela, a parte X, estaria apontando para o movimento, tá? Então, calculando o TY primeiro, ó. TY é igual ao peso. Ficou quase um X ali, né? Deixa eu trocar a cor aqui, para ficar como uma nova resolução. TY é igual ao peso, seguindo aqui, ó. TY é o cosseno, tá vendo? T cosseno de 60 graus, isso tem que ser igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade, ó. M vezes G. Aí aqui, ó, acho que dá para escrever aqui, só vou trocar a cor caso saia do branquinho. O T é o que eu quero, o cosseno de 60 é meio, nem saiu, é igual a massa que vale 2 e a gravidade que vale 10. Então esse 2 aqui ainda vai lá para o outro lado multiplicando, então vai ficar 20 vezes 2, 40. Então achei que a tração vale 40 newtons. Tá, por que isso é importante? Porque agora eu vou olhar para a parte do X, e a parte do X é uma resultante centrípeta. Segue aquela nuvenzinha que eu estou destacando aqui, tá bom? Então, olhando para a parte X, ó, a força centrípeta tem que ser igual a massa com a aceleração centrípeta. Força centrípeta, Tx, massa vezes, quem é a aceleração centrípeta? Ômega ao quadrado vezes o raio, tá bom? E aí eu vou encontrar o meu ômega. Então, vem. Quem é a força centrípeta? Tx, mas quem é Tx? É a própria tração vezes o seno de 60, porque se o 60 graus está aqui em cima, ele está aqui embaixo separado, tá bom? Perfeito. Isso tem que ser igual a quem? A massa vezes ômega ao quadrado e o raio. Perfeito. Bom, aí agora vamos substituir os valores. O T eu não tenho, que tenho sim.
O t vale 40, acabei de achar lá em cima. Vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a massa, 2 quilos. Ômega ao quadrado é o que a gente quer. Deixa eu ver só se eu não estou tampando aqui. Se eu estiver tampando, eu volto. Vou tampar. Então, deixa eu voltar aqui e faço embaixo, sem o menor problema. 40 raiz de 3 sobre 2 igual a 2, que multiplica o que a gente quer, vezes o raio, que é 2 raiz de 3. Tá ali no cantinho, onde eu achei, tá bom? E agora eu posso cortar raiz de 3 de um lado com raiz de 3 do outro. Aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, tá bom? Então, eu vou ter 40 sobre 2 igual a quem? 4 ômega ao quadrado. Já faço isso aqui, ó. Já posso cortar o 40 e o 4, né? Posso. 40 e o 4. Perfeito. Se eu corto o 40 e o 4, eu fico com 10 de um lado sobre 2, que vai dar 5, né? Então, ômega é igual a raiz de 5, tá bom? Então, cortei 40 com 4, vai dar 10. 10 por 2, 5. Para a gente concluir de maneira rápida, ômega é igual a 5 na raiz. E a unidade, radianos por segundo, confirmando para a gente o gabarito letra C. Mais uma, pessoal. No sistema mostrado na figura a seguir, as polias e os fios são ideais. As massas desprezíveis e os fios são inextensíveis. Não deve ser considerado nenhuma forma de atrito. Sabendo-se que o corpo A e o corpo B têm massas respectivamente iguais a quanto? Então a massa de A, 4 kg e a massa de B, 2 kg. E que o corpo A desce verticalmente. Então se o corpo A desce, o corpo B sobe. Claro, de acordo com a orientação do plano. E a aceleração do A, como só há um vínculo aqui, ó, é exatamente igual à aceleração do B. Essa aqui é a aceleração do conjunto. Ele quer saber qual é o valor daquela inclinação, qual é o ângulo. Bom, vou te ensinar um macete aqui. Bom, para a gente observar a força resultante, considerando os dois blocos como sendo um só, tu pensa na força motora, aquela que está produzindo o movimento, e aí tu olha para o sentido do movimento, e para a força opositora. Aí tu esquece a tração que está unindo os blocos, tá bom? É a modo mais fácil de resolver. E aí, olha só, eu penso na força motora como sendo PA. E a força que está se opondo ao movimento, opositora, é o PX. Tá bom? Na questão anterior, eu desenhei o peso bonitinho e dividi em PX e PY. Falei que o PY, que é igual ao normal, só seria interessante quando tiver atrito, não é o caso aqui. Então, a gente só vai pensar no PX, tá vendo? O A desceria muito mais rápido se não tivesse presa a corda. E a corda tá erguendo o B para cima, se opondo ao PX, tá vendo? Então, a corda aqui é uma resistência para o A, tá exatamente sendo uma força motora para o B. Por isso que uma força é igual a outra, eu posso unir esses blocos. Pensar, quem está movendo o A é o PA. Quem está se opondo ao movimento do A é o PX do B, tá? E aí a gente fica muito tranquilo para a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Para o corpo, olhando para um conjunto, ficaria quem puxa menos quem atrapalha. PBX, tá vendo? Igual a massa, mas que massa? É a massa total, óbvio, com aceleração, ou seja, a massa dos dois corpos juntos. Vamos lá, quanto vale o peso de A? Se a massa dele é 4, o seu peso vale 40, tá bom? Menos, quem é o PX? PX é o peso de B vezes o seno de θ. Isso é igual a massa, soma das massas, vale 8, não é isso? Não, 6, perdão, 6. E a aceleração, 5, tá? Então aqui, ó, 40 menos o peso de B, 20, com o seno de θ igual a 30, tá bom? E aí, deixa eu ver se eu não estou cortando nada aqui, tá? Não, tá bonitinho. Se eu passar esse menos 20 seno θ para o outro lado, ele fica positivo e o 30 para cá fica negativo. Então vai ficar 10, tá vendo? Igual a 20 seno de θ. Se a gente simplificar aqui, qual é a nossa conclusão? Que o seno de θ é igual a meio. Então, θ, né, daqui a gente conclui, ó, vou fazer uma verticalzinha aqui, só para não misturar meus cálculos. Então, a gente conclui que θ é igual a 30 graus. E 30 graus é π sobre 6.
E π sobre 6, moçada, confirma pra gente o gabarito letra D. Essa aqui, moçada, numa só questão a gente vai relembrar e aprofundar conceitos relacionados à quantidade de movimento, colisão, tá? E também energia mecânica e sua conservação. Olha pra cá. Um bloco homogêneo de madeira de massa emissão. Então, o bloco tem massa emissão, ok. Está preso por um fio ideal a um teto. Um projétil de massa emizinho com velocidade constante V0 atinge exatamente o centro de massa desse bloco, incrustando-se no bloco conforme a figura a seguir. Beleza. Aí com isso o centro de massa do bloco, agora com o projétil agregado, ou seja, esse sistema aqui é formado por Mzinho mais Mzão, ok? Ou Mzão mais Mzinho, como queiram, tá? Sobe uma altura H, ok? Com relação à trajetória retilínea original. Beleza. Atingindo aqui velocidade nula, tá? Velocidade final é 0. Beleza. Desprezando qualquer tipo de atrito e considerando a intensidade da aceleração da gravidade como G, dentre as alternativas a seguir, qual é aquela que expressa corretamente o valor de H? Primeiro eu tenho que saber, primeiro passo, é saber com que velocidade o conjunto começou a sair, porque V0 é a velocidade só da balinha, do projétil. Quando ela se incrusta no bloco de massa emissão e os dois começam a se mover junto, essa velocidade é reduzida potencialmente, porque aumentando-se a massa, diminui-se a velocidade. E aí, para esse primeiro momento, a gente faz essa consideração, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, ou final. Antes, só o projétil tinha movimento, então eu escrevo que a massa dele vezes a velocidade dele é igual a quem? Agora os dois juntos, ó, Mzinho mais Mzão, mais Mzão, vezes a velocidade que eu quero, tá bom? Essa aqui, ó, é a velocidade do conjunto. E ela é dada, é só dividir, né? Pela razão ali, daquele produto de Mzinho com V0 sobre Mzinho mais Mzão. Então, V é igual a quem, ó? Mzinho V0 sobre essa soma, Mzinho mais Mzão. Perfeito. E agora, professor, o que que eu faço? E agora, a gente tem que levar em consideração o movimento dos dois juntos. E ali, sobre a análise da conservação, eu posso chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto de ponto B. No ponto A eu só tenho velocidade, que é essa aqui, ó, inicial para o movimento de subida. E aqui no ponto B eu só tenho altura, então eu só tenho energia potencial gravitacional. Logo, a energia mecânica do ponto A é exatamente igual à energia mecânica do ponto B. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais claro. Isso, acho que fica melhor. Qual a energia mecânica do ponto A? É puramente cinética, então ficaria a massa, que vai ser a soma, tá? Ó, Mzinho mais Mzão, essa é a massa. Vezes a velocidade ao quadrado, tá? A velocidade é essa aqui, ó. Então, vai lá, vou colocar aquilo ali ao quadrado, tá? Vou colocar Mzinho V0, tudo isso ao quadrado. E aquela razão ali também, tá vendo? Ó? Aquele denominador, Mzinho mais Mzão, tá vendo? Quadrado. Isso tem que ser igual a quem? A mgh, que é a energia potencial gravitacional, mas é a massa total, então ficaria Mzinho mais Mzão, GH, tá vendo? Então isso aqui, ó, eu corto, perfeito. Então basta pegar aquela velocidade que eu já tinha ao quadrado, tá vendo? E dividir pela gravidade e reconhecer ali qual é a alternativa que está de acordo com isso. Então, olha, você tem, e deixou até mais bonitinho. Então, H, olha, H igual, deixa eu ver só se não está cortando nada, não está não. H igual, essa velocidade ao quadrado, ele deixou assim, ó, Mzinho V0 sobre Mzinho mais Mzão, olha, Mzinho mais Mzão, aí tudo isso ao quadrado, dividido por G, tá vendo? Dividido por G. Na verdade, sobre 2, hein? Já tinha esquecido. Porque é V0 ao quadrado, é MV quadrado sobre 2. Então tem um 2 aqui, ó, tá? E eu tô colocando ele aqui, ó. Só que eu tô dividindo por G. Então se eu tô dividindo por G, esse G vai lá ficar com aquele 2 ali, tá bom? Então ficaria um G aqui. E isso dá pra gente o gabarito, tá vendo? Letra B.
tá? Olha, para quem não está associando ao que eu estou falando, porventura não esteja, tem que lembrar que a energia mecânica cinética é mv² sobre 2. E a energia potencial gravitacional, tá vendo? É mgh. Aí eu corto a massa de um lado com a massa do outro. Não importa que a massa só de um ou a massa dos dois. É a massa do conjunto. De um lado e do outro vai ser a mesma massa que eu estou cortando. Então eu peguei a velocidade ao quadrado e dividi por 2g. Então a velocidade ao quadrado tá aqui, ó, dividindo por 2g, tá bom? Então é uma questão bem bonita, toda literal, e ela tá adorando esse tipo de coisa. Letra B, para esse gabarito aí. Essa questão trata de um tema importantíssimo na Física 1, que é o teorema do trabalho e da energia cinética. Venham aqui comigo observar a resolução dessa questão. Olha cá. O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força F e da posição X durante o deslocamento de uma massa, de um corpo, né, de massa 10 kg, da posição 0 até a posição 6 metros. Aí eu já percebo que a força é toda negativa. E eu sei que quando eu tenho um gráfico de força pela distância, força e deslocamento, essa área aqui, ó, me dá exatamente o trabalho. Eu posso subdividir ou posso pensar numa área só de um trapézio, mas como ela está abaixo do eixo X, essa é a área negativa, isso vai me dar um trabalho negativo, tá bom? Aí ele quer saber qual é a velocidade do móvel na posição X igual a 0, tá bom? Perfeito. Olha para cá. Ele fala que ele se move da posição X igual a 0 até o repouso. Ele atinge repouso na posição X igual a 6, ou seja, a velocidade final agora é 0. E a inicial é a que a gente vai descobrir. Para isso eu tenho que entender, quando ele me dá a condição de calcular o trabalho e me pede velocidade, o teorema que eu tenho que usar é o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Quem é o trabalho? Pode ser força vezes deslocamento, força deslocamento cosseno do ângulo, mgh se for a força peso, kx² sobre 2 se for a força elástica, mas diante de um gráfico o trabalho é dado pela área, tá bom? Mas qualquer que seja a forma de calcular o trabalho, ele vai ser igual à variação da energia cinética, que é igual a quem? mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. E a área aqui seria base maior, 6, tá vendo? Mais base menor, 3, vezes a altura, agora que entra o fator negativo, ó, menos 10 sobre 2. Esse cara aqui zera. Isso vai ficar igual a menos a massa 10, a velocidade inicial que a gente quer, sobre 2. Deixa eu ver se eu não estou tampando nada. Não, mas eu vou vir aqui para baixo. Aí, ó, aqui, 6 mais 3 vai dar 9. 9 vezes 10 dá 90. Por 2, 45, só que negativa. 45. E do lado de cá, menos 5, tá vendo? Eu posso cortar aqui, ó. 5 V0 ao quadrado. E aí, esse menos vai embora com esse menos, e eu entendo 45 por 5 como sendo 9. Então, V0 ao quadrado igual a 9. Se V0 ao quadrado igual a 9, V0 é a raiz de 9, que é 3 metros por segundo. Isso confirma o gabarito letra A. E essa questãozinha de hidrostática, olha, em uma oficina mecânica, um jovem aprendiz recebe uma placa metálica com as seguintes instruções. Essa placa retangular tem lados iguais a quanto? Olha, 0,2 10 ao cubo centímetros e 0,4 10 ao cubo milímetros. Perfeito. Por favor, determinar o valor da força em Dina, tá vendo aqui, ó, subversão, para que a placa seja submetida a uma pressão de 3 kPa. Perfeito. Dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta o valor da força em Dina, que resolve o problema do aprendiz e aí ele dá aqui pra gente que 1 Dina é igual a quanto? 5, 10 elevado a... Quer dizer, 1 Newton é 5, 10 elevado a 5 Dina, melhor dizendo. Bom, ok, ele quer a força. Eu sei que o conceito de pressão, tá? Se você lembra bem, ó, a gente pode entender a pressão como sendo a força aplicada sobre uma certa superfície, sabe? Essa aqui é a força, essa aqui é a área, e aí a força sobre a área dá pra gente a pressão. A pressão, vou fazer aqui nesse cantinho, ó. Pressão seria força sobre a área. Então é com essa expressão que a gente vai. Aí ele fala pra mim que essa placa tem as seguintes dimensões: 0,2 10 ao cubo centímetro.
Aí, como é que eu passo de centímetro para metro? De centímetro para metro eu divido por 100, ou seja, eu volto duas casas. Então, 0,2 10 ao cubo, para eu passar para metro, eu multiplico por 10 a menos 2. Então, 0,2 10 ao cubo vezes 10 a menos 2. É assim que eu divido por 100, sem dividir, sabe? Só indicando. Então, tem aqui, ó, 2 ao cubo com 2 a menos 2, com 10 a menos 2, daria quanto? Daria 10 elevado a 1, ou seja, isso aqui então seria 2. Então, 0,2 10 ao cubo centímetros é a mesma que 2 metros, tá bom? Ou seja, 0,2 mil centímetros corresponde a 2 metros. E o outro ladinho aqui, ó, o outro lado seria 0,4 vezes 10 ao cubo milímetro, tá vendo? Mili de qualquer coisa é 10 a menos 3. Então aqui, ó, só botar um 10 a menos 3 aqui, que vira metro. Perfeitinho. Então 10 ao cubo com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então isso aqui é 0,4. Então eu sei que a minha área é o produto disso. E aí, ó, se eu olhar agora para essa fórmula, quem seria a força? Força é a pressão vezes a área. Quilo, tá vendo? Tá aqui, esse exercício está brincando com a gente, com as unidades. Quilo significa 10 ao cubo, é 1000. Então a força seria a pressão de 3 vezes 10 ao cubo. E a área é o produto daquelas duas dimensões, ó, 2 vezes 0,4. Então dá 0,8, né? Então a força seria 3 vezes 10 ao cubo, que multiplica 0,8, ou seja, 8 vezes 10 a menos 1. Então a força é igual a quanto? Vou ver aqui, ó, 3 vezes 0,8 daria 2,4, né? Sendo 2,4 vezes 10 ao cubo, newtons. Perfeito. E aí tu tem que tomar cuidado para não marcar a letra A, né? Porque não quer a resposta em newtons, né? E aí a gente faz uma regrinha de 3 aqui, ó. 1 newton, deixa eu voltar aqui e botar uma corzinha mais clara para ficar mais agradável aos olhos. Então, olha, 1 newton, eu botei muito branco. O preto acho que escreve bem aqui, ó. 1 newton equivale a quanto? 10 elevado a 5 dina. Aí ele quer saber aqui, ó, 2,4 10 ao cubo newtons vai equivaler x dina, tá vendo? Então a gente multiplica cruzado, tá vendo aqui, ó? Então vai dar 10 a 8, porque esses caras se multiplicam. Então x é igual a quem? 2,4 vezes 10 elevado a 8 dina. Tá bom? Espero que o pretinho não tenha ficado, a cor preta aqui não tenha ficado ruim aí na visão. Acho que não, né? Então gabarito letra B. E a nossa saideira para fechar aí bonitinho, também com esse assunto de hidrostática. Perceba a cronologia. A gente foi lá de movimento uniformemente variado, passou ali pelos lançamentos vertical, horizontal e oblíquo, movimento circular, lei de Newton, trabalho, colisões e hidrostática. Varremos aí de 90% a 95% de toda a física 1. Olha para cá. As janelas dos aviões comerciais a jato são compostas por 3 placas feitas de material transparente. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera externa do avião e, ao mesmo tempo, com a atmosfera interna por meio de um furo na placa intermediária. A terceira placa, mais próxima do passageiro, apenas protege a intermediária de risco produzido durante a limpeza do avião e não interfere na pressão atmosférica interna sobre a placa intermediária e a externa. Perfeito. Então, olha só. Considerando que a área da placa externa seja igual a 800 centímetros quadrados, aí como é que eu passo de centímetro quadrado para metro quadrado? Então, aqui, ó, metro quadrado, decímetro quadrado e centímetros quadrados. Então aqui o centímetro quadrado. Aí daqui para ir para o decímetro quadrado, eu tenho que dividir por 100, porque é 10 ao quadrado. Então, multiplicar aqui, 10 a menos 2. E daqui para o metro quadrado, a gente divide ou multiplica, né? Divide por 100 ou multiplica por 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 4. É o fator, tá bom? Então, a área, vou anotar aqui, isso aqui para a gente não se perder. A área é de 800 centímetros quadrados. Isso aqui é equivalente a quê?
800 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, tá bom? Então essa informação aqui, ó, é a da área. Ok, e aí? Aí ele fala aqui, as pressões da atmosfera externa e interna são respectivamente, ó, externa 20 e a interna 80 kPa. Tá bom, então eu vou ver a diferença de pressão. É de 80 menos 20. 80 menos 20, 60 kPa. Quilo é 1000. 10 ao cubo. Tá bom? Pascal. Perfeito. E aí, o que ele quer saber? Pode-se dizer que a força resultante em Newton, ou seja, força resultante é a diferença entre a força interna e externa. Por isso que eu fiz a diferença da pressão. Então, aqui, ó, eu posso falar que a diferença de pressão, né, aqui, ó, pressão é igual a quem? A diferença da força, que é a própria força resultante, sobre a área. Tá? Então, se eu passar para lá a área, a força resultante é igual a quem? A diferença de pressão vezes a própria área. Então, aqui, ó, força resultante ficaria diferença de pressão, 60 kPa, 10 ao cubo. E a área, 800 vezes 10 a menos 4. Tá bom? E aí eu posso fazer aqui, ó, força resultante é igual a 60, 6 vezes 8, 48, né? 48, com 3 zerinhos aqui, ó, que eu não mexi, 3 zerinhos. E qual é a potência? 10 ao cubo menos 4 dá 10 a menos 1. Ou seja, volta uma casinha ali, não é isso? Se eu não tô 60... Ah, não, é 60 vezes 800, olha só. 6 vezes 8, 48, com 3 zerinhos, olha. 1, 2, 3. Agora sim eu faço a potência de mesma base. Repete-se a base, 10 ao cubo com 10 a quarta, menos 4. Repete a base e diminui o expoente. Mais 3, menos 4, vai dar menos 1. E esse menos 1 fala assim, ó, volte uma casa. Então, isso aqui é igual a quem? Eu posso cortar esse cara e isso aqui. Então, ficaria 4.800 newtons. É a diferença na força, dando pra gente gabarito letra B. Moçada, vou ficando por aqui. Bons estudos, ó. Vai lá e arrebenta nessa prova.